Levante uma de suas mãos e diga: essa é a noite que o poder do Espírito Santo vai tocar no meu corpo, vai tocar na minha vida, vai transformar alguma coisa, conforme o seu poder e o seu querer. Nessa carne mortal, o poder do Todo-Poderoso está atuando nesse exato momento. Pois a proclamação do Evangelho é a boa notícia, e o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. E eu aceito a manifestação desse poder em meu corpo físico a partir de agora, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Antes de fazer uma pergunta para vocês, eu vou fazer uma pergunta bem rápido. Eu quero apresentar o pastor Ivan, que está comigo aqui. Por favor, pode ficar de pé, pastor Ivan. Ele é o nosso representante no Rio de Janeiro, tem um trabalho maravilhoso numa ONG, lá na região oeste do Rio de Janeiro. E aqui, quando eu estou nessa região próxima ao Rio de Janeiro, aqui ele está sempre comigo e tem servido muito bem. E ele vai nos ajudar na hora que nós formos orar por você. Nós vamos ver milagres aqui, ele vai estar me ajudando, vai ter um tempo maravilhoso. Ele é muito ungido por Deus, Deus usa muito ele, então vai ser um tempo maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta para você: quem fez essa confissão com fé? Que crê? Eu fiz com fé, eu creio. Ok, quem estava com dores nos ombros? Procura a dor que você tinha no seu ombro, depois que você fez essa confissão. Cadê aquela dor? Se a dor já foi embora, você levanta a mão e dá um tchau. Cadê? Só levanta a mão quem já foi curado, que estava com dores nos ombros. Cadê? Nós temos uma pessoa, outra pessoa ali. Tem mais alguém? Outra pessoa ali, outra pessoa. Temos 4 pessoas, 5 pessoas curadas nos ombros. Quem foi curado aqui de algum outro tipo de dor no seu corpo? Agora, só porque você falou, o poder do Espírito vai tocar, porque o Evangelho é o poder de Deus. Levanta a mão quem já recebeu um toque de Jesus nesse momento. Faz assim. Aqueles 5 que já levantaram, lá, temos mais pessoas. Geralmente acontecem os milagres não por causa do pregador, mas porque Jesus está vivo. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele se manifesta. O que faz a manifestação do poder de Deus alcançar o meu corpo? A sua fé. Não é a santidade do pregador, mas é a obra de Cristo. Quando eu reconheço que é a boa notícia e aceito, acontecem os milagres. É assim que funciona. Quem está preparado para receber nessa noite? Abram, por favor, suas Bíblias em Mateus, capítulo 3, no versículo 13. Mateus, capítulo 3, versículo 13, até o 17. Obrigado, Senhor, por essa noite. O Senhor fará coisas grandiosas. Te agradecemos, Senhor, por cada um que deixou suas casas, que vieram, cada um que pode estar ouvindo agora pela internet, ou vendo através de alguma gravação. Pai, nós te agradecemos porque o teu poder alcança as nossas casas, nossas famílias, nossas vidas, e que eu possa ministrar conforme o Senhor estabeleceu para essa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei onde é que fica, eu acho que é no final, os livros ficam lá para trás. Eu tenho pouquíssimos livros, e você pode adquirir algum dos nossos livros. Tem os nomes redentores de Cristo, para você entender sobre o poder do nome de Jesus, e desde quando foi declarado como funcionaria a ministração sobre o nome de Jesus, para você confiar nesse nome que está acima de todo nome e receber um milagre. Temos o livro Marcados pelo Sangue, é um livro muito usado para pessoas que precisam de um milagre de cura. Fala sobre o poder do sangue de Cristo que nos lavou, que nos cobriu na cruz do Calvário. Esse é um livro sensacional, a gente distribui ele também em espanhol. E tem esse aqui que praticamente não tem ele, que o pastor falou que é usado aqui na escola, que é o Compreendendo o Caráter de Deus. Está na sua 6ª edição, já saindo a 7ª edição, fora que temos também as edições em inglês. Esse livro é um best-seller no Brasil, muito usado pelas escolas bíblicas no Brasil e hoje também usado em vários idiomas, várias nações, melhor dizendo, e está sendo traduzido para um monte de idiomas. Esse livro aqui tem ajudado muitas pessoas a entender que Deus quer o melhor para a sua vida, que Ele não é contra você, que Ele quer o seu melhor. Cristo Jesus foi o pagamento por tudo isso, e nós podemos entender através da pessoa de Jesus como Deus é maravilhoso. Esse livro tem aqui as indicações do Luciano Subirá, que fez o endosso aqui atrás, tem Emerson Pinheiro, Fernanda Brum, gente importante. Você pode adquirir, temos poucas cópias, você pode adquirir lá atrás, corra no final, e vai ser uma bênção para ajudar nos seus
estudos. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, você conhece a história. Jesus foi ser batizado nas águas e João Batista estava batizando as pessoas para o arrependimento de seus pecados, representando o que Jesus faria na cruz do Calvário e que nós ressurgiríamos para uma vida nova, lavada pela palavra, a palavra do Senhor. E Jesus foi, com cerca de 30 anos, foi lá a João e quis ser batizado para cumprir tudo aquilo que a Bíblia falava, que viria aquele que seria a voz do que clama no deserto, João Batista, que endireitaria o caminho do Messias, as profecias que tinham sobre aquele homem que abriria, que viria antes, que viria no espírito de Elias, com aquele poder profético para trazer e para aplanar o caminho do rei que estava chegando. Era muito comum no Antigo Testamento, quando alguém chegava num lugar, o rei e sua caravana, eles então limpavam o caminho, jogavam os seus talites para que o rei passasse em sinal de honra e para que não tivesse nenhuma pedra para que ele não tropeçasse. E a Bíblia fala que João Batista seria aquele que aplanaria o caminho da vinda do Messias. E quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou que queria ser batizado, que deveria ser batizado, assim como todos estavam sendo batizados. Mas você sabe, Jesus nunca teve pecado, Jesus nunca pecou. E ele, então, o João Batista, achou que não deveria batizar Jesus, porque era Jesus que deveria batizar ele, porque, de fato, João Batista era o pecador, Jesus era a pessoa santa. Mas ele admitiu, porque deveria se cumprir toda a lei, todas as profecias, e ele batizou Jesus. E no versículo 16, agora nós vamos ler diretamente, eu narrei para você do 13 ao 15, batizado Jesus por João Batista, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou em quem tenho prazer. Essa passagem ela é muito maravilhosa, porque a gente vai ver a manifestação da triunidade de Deus. Nós vemos o Pai falando, nós vemos o Espírito descendo em forma de pomba, e o Filho está lá recebendo essa unção sobre ele. Agora imagina essa situação. Eu não sei se sua cabeça é como a minha cabeça ela trabalha com imagens. Imagens, corta para 18. Ninguém entendeu. Se eu pegar uma cadeira, todo mundo sabe quem é. Igreja precisa de cadeira. Então, a minha cabeça funciona como um quebra-cabeça, cheio de imagens. Então eu gosto de pensar como foi a situação. Eu viajo muitas vezes para Israel só para ficar pensando e imaginando como as coisas aconteceram naquele lugar. Porque segundo um grande arqueólogo brasileiro, ele diz uma coisa sensacional. Em Israel, Jerusalém, a gente não precisa de PowerPoint, a gente só aponta com a mão. Porque foram as coisas onde aconteceram. E eu fico imaginando, e eu queria que você viesse comigo, imaginar essa cena em que Jesus, aos 30 anos de idade, começa o seu ministério, e ele recebe a unção do Espírito Santo com a voz do próprio Deus bradando do alto. Mas a Bíblia diz que os céus se abriram. Eu não sei você, mas imagina você estar na beira lá do mar da Galileia, e os céus se abrem. Ninguém nunca viu o trono de Deus? Só em revelações, só em profecias, só no Apocalipse. E a Bíblia diz que se abriu. Enquanto Jesus, o Filho de Deus, estava ali para ser batizado e cumprir um ritual, algo que representaria aquilo que ele veio fazer aqui na terra. E a Bíblia diz que quando abriu os céus, já imaginou você lá? Os céus azuis se abrindo, se tivesse uma nuvem, a nuvem afastando para um lado, afastando para o outro. E diz que uma pomba em forma corpórea era o Espírito Santo descendo sobre. Já imaginou? A pombinha vindo assim. Tem culto que a gente participa em alguns lugares que a pombinha vai embora, mas já imaginou ela descendo assim? E diz a Bíblia que a voz do próprio Deus, você já imaginou todo mundo ouvindo a voz de Deus? Deve ser uma voz, né, como a Bíblia diz, de muitas águas, né? Falando: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Diga comigo: os céus se abriram. Diga comigo: o Espírito Santo agiu. Diga comigo: Deus falou. Deus mostrou claramente: este é o meu filho, em quem tenho prazer. Deus estava comprovando
Este é o Messias, este é o meu filho, este é o que vocês esperavam, este é o cumprimento das profecias, este é quem vai salvar a vida de vocês, quem vai lavar o coração. Deus estava com essa frase mostrando a todo mundo a sua aprovação e mostrando quem era a pessoa, que era o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Você conseguiu imaginar essa cena? E a Bíblia diz que ele foi ungido. Jesus, porque se fez homem, era necessário receber a unção. Ele foi ungido pelo próprio Espírito Santo para exercer o seu ministério. E a partir dos 30 anos, ele começou o seu ministério ungido e cheio do Espírito Santo. Quem entende isso? Vocês são muito estudiosos, vocês devem conhecer tudo sobre isso. Mas eu queria dizer para vocês e fazer umas perguntas. Vocês acham que a vida de Jesus, a partir dessa unção que ele recebeu e do Pai aprovando, mandando, dizendo que ele vai fazer isso, melhorou ou piorou no sentido de ser perseguido, no sentido de ter que enfrentar o diabo, no sentido de ter problemas para resolver? A vida dele ficou mais tranquila ou a partir daqui é que o negócio pegou mais forte? Porque nós achamos, quando a gente vem aqui na igreja, principalmente na quarta-feira, você vem com fogo, aí você recebe a palavra do pastor, você recebe aqui, vem um pregador, vem uns pregador famoso aqui, que eu até estava pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar num lugar que os camaradas, tudo famoso, prega lá? Mas vamos lá, né? Jesus usou lá a jumenta do Balaão, pode me usar também. E aí, você recebe aquela palavra, às vezes específica para você. Às vezes o pregador está falando aqui, ele fala algo diretamente no seu coração. Quem já recebeu uma palavra dessa? Aí você está trabalhando para a igreja, tem uma reunião interna com os líderes, o pastor está falando, daqui a pouco o pastor, para você. Ou então numa conversa, recebe uma palavra. Quem já recebeu isso aqui? E às vezes isso é público. Vai acontecer isso, vai ser desse jeito. Deus trabalha dessa maneira, nós não comandamos a maneira que Deus trabalha. E o que é que acontece com a gente quando a gente recebe essa palavra, essa unção? Alguns chamam de uma nova unção, alguns chamam de uma palavra, alguns chamam de outra, dê o nome que você quiser. Eu já passei por isso muitas vezes. E eu vou dizer para você, quando nós recebemos essa palavra, geralmente estamos precisando para começar algo novo. E geralmente, nós estamos precisando para não desistir. Sim ou não? Não era o caso de Jesus de desistir, mas era o caso de começar alguma coisa. E muitas vezes, a gente acha que porque recebeu aquela palavra, no outro dia, a vida vai ser a melhor do mundo. Não vai acontecer mais nada. A gente acha que quando recebeu aquilo ali, a gente agora é o super-homem. E nem a criptonita tem poder sobre nós. A gente sai com os ombros erguidos e se o Satanás aparecer na frente da gente, a gente bate com tudo, sem medo nenhum. A gente põe o diabo para se endemoniar. É verdade. Eu lembro que uma vez, eu estava no interior de Pernambuco, eu sou pernambucano, apesar de ter sido criado no interior, na capital, São Paulo, mas eu sou pernambucano. E eu lembro quando me converti e comecei a descobrir sobre o meu chamado ministerial, que eu ia pregar para os lugares. Você já imaginou no sertão de Pernambuco, onde as fronteiras eram tudo distantes? Eu não tinha dinheiro nem para comer. Algumas pessoas falaram que eu não me recuperei, mas isso é intriga da oposição. Eu não tinha dinheiro nem para comer, nem nada. Minha família, por parte de pai, tinha muito dinheiro. Quando eu me converti, me jogaram para fora. Disseram, você é um traidor da família. Então não tinha nada. E aí eu começo a receber, ter visão, começo a receber palavras como você recebe. Talvez você é um homem de negócios, uma mulher de negócios, talvez você trabalha no hospital, onde você vai prosperar nisso e aquilo outro, e a gente fica tão feliz. E eu recebi num dia, num culto, o culto estava tão bom, mas tão bom, que eu pulei, eu tocava na igreja nesse dia, me deram folga, e aí as palavras vieram diretamente no meu coração. Eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, descobrindo o chamado. Eu comecei a pregar com 19. E quando eu recebi aquilo, eu fiquei tão impactado, que eu sou muito tímido. Quando eu me converti sozinho em casa e fui para uma igreja muito tradicional, uma igreja batista que nem levantava a mão. Então, esse estilo me acompanha até hoje. Mas nesse dia eu me soltei, porque foi tão forte o que eu ouvi e o poder de Deus veio sobre mim, que eu
caí no meio do culto. Já imaginou um tímido cair no meio do culto? Eu caí. E ainda fiquei lá. Eu fico envergonhado em pensar o que pensaram de mim. Mas foi o poder de Deus, eu estava lá. Cheguei em casa, não com as minhas próprias forças, mas pegaram pelas duas pernas, pelos dois braços, me colocaram num carro e me levaram para casa. E eu cheguei em casa de madrugada, depois de recuperar os meus sentidos, feliz da vida, peguei um violão. Nunca cantei na vida, eu canto ruim demais, mas eu fiz minha primeira música, uma das primeiras músicas. Eu peguei um violão e fiz uma música para o Senhor. De tão forte que foi a situação, eu vou tentar cantar aqui, eu sou ruim demais para cantar, mas eu vou tentar. E outra coisa, eu estou pregando com o microfone, você vai ter que me aturar mesmo. E eu comecei a dizer, peguei o violão, tocava na igreja, eu comecei, Espírito Santo, quanta emoção, me encher embriagada a tua unção. Posso dançar, pular e correr, sou livre para dizer que amo você. Eu fiz isso naquela madrugada. Essa música ganhou festival, um monte de coisa, mas era outra pessoa cantando. Amanheceu o dia, aquela madrugada passou, acordei tarde. E minha conta de luz estava atrasada, eram R$10, era R$9 minha conta de luz. Eu morava só. Eu saí da casa da minha família. E quando eu acordei, a luz estava cortada. Eu recebi o poder, a palavra que o mundo era meu, que eu ia pregar no mundo todinho, e eu não tinha R$9 no ano de 1999, tem gente que nem era nascido, para pagar R$9 da minha conta de luz. Cortaram minha luz. O que eu quero dizer para você é que todas as vezes que há uma mudança de ciclo, todas as vezes que a gente vai iniciar aquilo que Deus nos falou e que recebemos um poder para tal, a pressão vai aumentar. Mas nós devemos entender, assim como Jesus que foi batizado, foi declarado, foi visto, e a próxima estação de Jesus foi ser levado para o deserto para ser tentado. O próximo passo de Jesus não foi mais fácil do que antes da unção que ele recebeu. Temos que entender que coisas vão acontecer na nossa vida porque é o natural do mundo. Mas nós não somos desse mundo e por causa disso Deus nos capacita para vencermos toda a situação do mundo antes da situação chegar. Deus vai te ungir antes do problema chegar. Deus vai abrir os céus antes do problema chegar. Deus vai falar e bradar do alto antes do problema chegar. Para que você saiba que quando o problema chegar, Deus já te capacitou. Já mostrou a você que vai existir uma crise, mas você é o solucionador daquela crise. Você é a pessoa que vai fazer um milagre acontecer por causa daquilo que você ouviu. Mas muita gente diz, mas Jesus, tu falou comigo? Caraca, moleque, olha como eu estou passando. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer como Caleb, como Josué, que quando todo mundo ficou com medo dos habitantes de Canaã, eles rasgaram suas roupas e disseram assim, se o Senhor está conosco, nós vamos devorá-los como quem come pão. Nós temos que entender que a situação vai aparecer, mas vai fazer com que um Caleb e um Josué herdem a vida eterna ou herdem a terra prometida, porque agiram diferente do que as pessoas agem no mundo. E para agir diferente do que as pessoas agem no mundo, nós já contamos com o poder de Deus sobre cada um de nós, com a palavra que foi recebida, dizendo, é verdade, é esta, vai acontecer, vai ser desse jeito. Mas a gente fica com medo da primeira crise que a gente vê. E eu lembro que naquele dia, quando cortaram a minha luz, eu fiz uma oração. Eu estava aprendendo sobre essa questão de fé, eu não entendia muita coisa, eu fiz uma oração, Senhor. Eu recebi um monte de palavras dizendo, eu fiz uma música para o Senhor. E eu não tenho 9 contos para pagar a luz. Então eu falei, se é verdade isso que eu recebi, eu não aceito essa situação. O Senhor vai fazer um milagre. Vai fazer esse dinheiro chegar na minha mão sem que eu corra atrás dele. Vai usar alguma forma miraculosa. E eu quero minha luz restaurada amanhã. Até amanhã eu tenho que ter essa luz. Geralmente durava dias para poder restaurar isso. E naquela mesmo dia, eu saí, tentei me arrumar,
e fui fazer a visita a uma missionária que estava partindo para a Bolívia. E essa missionária estava levantando doações e fundos para poder ir para a missão. Nós íamos levar sabonetes, essas coisas, tudinho. Eu só fui, não desisti, eu não tinha nada para levar. Eu só não desisti de ir porque tinha comida. Eu não fui pensando na missionária. Eu fui para comer alguma coisa. Chegando lá, todo mundo levou a comida, levou as coisas, fizeram um balaio, lembra de balaio? Cheio de coisa para missionária e tudo e tal. E você sabe que o missionário estava mais necessitado do que eu, talvez. Mas eu lembro como hoje, quando terminou, bem alimentado, vamos voltar para a escuridão. Então, na hora que eu estou indo embora, todo mundo estava indo embora, eu era um dos últimos. Na hora que eu estou saindo, aquela missionária falou assim: Jânio, não vai agora não, que eu tenho algo para falar contigo. 18 anos de idade. Aquela moça chegou e fez assim: hoje de tarde, eu estava orando e o Senhor falou comigo. Mostra a ele que é verdade o que eu falei com ele. Tem algo aqui para você. Pegou um envelopezinho e botou assim no meu bolso da camisa. Tum. Eu muito envergonhado, mas feliz da vida. Quando cheguei na esquina, andando a pé para ir para casa, eu nunca peguei um envelope e contei. Pego os envelopes, jogo, depois conto. Mas essa foi a primeira vez que eu ganhei uma oferta de alguém, eu contei. Chegou na esquina, eu olhei, não tinha ninguém olhando. Tirei o envelopezinho, R$10. Pagaria a minha luz e eu daria o dízimo. E eu voltei chorando para casa. E o Senhor confirmou claramente: não importa o que o mundo vai fazer contra você, a palavra que eu falei é verdade. Você pode crer. E hoje investimos milhões para pregar o Evangelho, quando eu não tinha R$9 para pagar a luz. O que eu quero dizer para você é que hoje esse problema que você está vendo pode ser grande para a sua situação, mas não se veja nisso agora, porque os céus continuam abertos. Quando os céus se abrem, Deus não se arrepende. Deus continua com o céu aberto dizendo: é você. Eu te escolhi, é você quem vai prosperar, foi você quem nasceu para as nações, foi você que nasceu para o milagre, foi você que nasceu para viver o impossível, foi você que nasceu para o milagre de Deus, foi você, não importa se você tem um apadrinhamento bom, não importa se você é rico ou se não é rico, você foi escolhido em frente às situações como um escolhido de Deus. Eu vou enfrentar, então a partir desse dia eu comecei a mudar, eu comecei a andar no meio da rua, o pobretão, sem nada, deserdado pela família rica. Eu levantava minhas mãos e eu era chamado de louco na minha região, porque eu saía dizendo: Deus falou e é verdade, um dia eu vou pregar na América, um dia eu vou pregar em todos os estados brasileiros, eu vou fazer cruzadas na África, eu vou fazer isso, aquilo outro. 18 anos de idade, nunca tinha saído do país, não tinha 9 contos para pagar minha energia elétrica, mas eu descobri que quando você recebe uma palavra de Deus, quando os céus se abriram, eu já posso ver dentro de mim, eu já posso ter aquela imagem dentro de mim. Então eu comecei a trazer à memória o que me dava esperança. O que eu quero dizer para você é: Jesus foi para a região a ser tentado, mas ele tinha o poder de resistir qualquer tentação, porque a unção do Espírito Santo veio sobre ele, e não importa se ficou pior depois, você tem a capacidade de resolver os problemas, você tem a capacidade de resolver todas as coisas. E como eu recebo um milagre? Com o poder que Deus colocou sobre a sua vida. Você é o agente poderoso de Deus. Alguém me ajuda aí, irmão, alguém diz amém? Eu lembro que eu estava na Itália um dia pregando, isso foi no ano de 2009, janeiro de 2009, eu fui pregar numa cidade chamada Verona. E Verona é uma cidade muito bonita, da história do Romeu e da Julieta. Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta? A ficção é toda passada em Verona, tem até a estátua da Julieta lá. E eu estava pregando para uma igreja brasileira italiana, eu estava em vários lugares da Europa, e passei 3, 4 dias nesse lugar. E aí, chegou uma história para mim, que uma irmã chamada Helena, casada com um homem chamado Roberto, os dois italianos, eles tinham trabalhado no próprio Vaticano. Eles foram músicos no Vaticano. E eles nasceram de novo. Deixaram a igreja católica e agora viraram evangélicos. E logo quando eles se converteram, a Helena, essa senhora, num dia em Verona, dirigindo, um caminhão passou o sinal vermelho, bateu no carro dela, na porta, do lado onde ela estava, e quebrou vários ossos do seu corpo. E ela, depois que veio do hospital, mandaram ela para casa dizendo assim: possivelmente um dia você anda, possivelmente não. Nós não sabemos, você está toda quebrada. Quebrou coluna, quebrou tudo.
Então ela foi mandada para casa, o marido dela estava cuidando dela, o Roberto. E aí eu estava pregando lá e algumas coisas aconteceram numa cidade vizinha, alguns milagres aconteceram. E eles souberam. E eles disseram, chama esse evangelista brasileiro, missionário. Aí me levaram lá para orar pela Helena, janeiro de 2009. E eu fui orar pela Helena e fui explicar para eles, olha, Cristo Jesus já carregou suas enfermidades. Cristo Jesus te dá o direito de ter toda a recuperação, fazer com que você tenha o direito disso e disso. E expliquei tudo para eles. Tinha um tradutor que traduzia para o italiano. E ele falou, mandei chamar você aqui porque nós recebemos a vida eterna, estamos com Jesus e eu não aceito essa situação. Imagina, você acabar de receber a salvação, a verdadeira salvação, não uma religião, e a primeira coisa que acontece é um acidente com seu ente querido, com a sua esposa, dizendo que possivelmente não vai voltar nem a andar mais. Já imaginou essa situação? E eu expliquei para eles. E eu disse, agora eu vou orar por você. E se você crê, não sou eu que vou levantar você. Você vai se levantar e vai ver um milagre. E eu orei por ela. Depois que eu orei por ela, eu disse, Helena, Jesus Cristo te dá saúde. O intérprete traduziu. Eu disse, agora levanta-te e anda. Aquela mulher com toda dificuldade, deitada numa maca, no meio da sala, um lugar alto assim, botaram uma maca, um negócio, um colchonete, e ela estava deitada. Ela jogou um pé para o chão, colocou o outro, pediu ajuda para o marido, levantou e começou a andar assim, ó, toda dura assim. Ó. Ela não andava mais. Ela estava toda quebrada. Daqui a pouco ela foi meio que esquentando e começou a ficar melhor. E hoje, Roberto e Helena têm 3 igrejas na região. Roberto é o pastor, são italianos. Igreja para italianos, não são brasileiros. Roberto e Helena têm uma das maiores igrejas de Verona, ligada a um dos maiores ministérios hoje da Itália. E eles agora pregam e os milagres acontecem por onde eles vão. E o Roberto e a Helena, no quarto deles, tem a foto de nós 3. Eu com um pullover vermelho e eles 2 do meu lado. E ela disse, e ele, que acordam muitas vezes e faz assim, oi Jânio, obrigado porque o Senhor te mandou um dia aqui na minha casa. E um milagre aconteceu, quando parecia que tudo ia dar errado. E eles são amigos nossos hoje, e tem hoje um ministério maravilhoso. O que eu quero dizer para você é que sua situação não define o seu amanhã. O que eu quero dizer para você é que quando os céus se abrem, eles continuam abertos. Vira para o teu vizinho, o negócio de falar com o vizinho é chato, mas hoje você vai falar o que eu estou pregando. Fala assim para ele assim, vizinho, não se preocupa não. Lembra quando você recebeu a palavra? Lembra da promessa? Os céus continuam abertos. Não se fechou não. Então nós temos que entender que todo milagre se iniciou com um problema, com uma crise. A gente tem que entender que no mundo espiritual, antes de cada grande mudança de ciclo, sempre haverá perseguição, tempestade, crise e aparente derrota. Diga, eu sou mais que vencedor. Então, eu lembro, eu preguei 2 vezes, tive o privilégio de pregar 2 vezes com um pregador que eu achava ele maravilhoso. Eu li os livros dele, depois eu preguei com esse homem 2 vezes, em uma grande convenção no Rio de Janeiro. Myles Munroe, já ouviu falar desse homem? Era um espetáculo. Ele já foi para a glória. E Myles Munroe costumava dizer dessa maneira, o grande inimigo do progresso é o seu último sucesso. Porque a gente se acostuma com o que ouviu gostoso, que é maravilhoso, que vai ser assim, e tantantã. E quando vem o primeiro desafio, cadê? Mas o que eu quero dizer para você é que nós devemos aproveitar toda situação para ver o que essa crise pode nos dar de milagre. Davi viu o povo de Israel sendo afrontado por Golias. Todo mundo tinha medo do Golias. Até que o ruivinho Davi, possivelmente nos seus 16, 17 anos de idade, viu aquele homem. E ele não falou assim, nossa, ele é grande, nossa, que problema. Ele perguntou, sabe o quê? Se alguém resolver o problema, o que é que ganha? Ele olhou para a situação dizendo assim, o que é que eu posso ganhar se eu resolvo?
Ele não olhou para aquilo dizendo, oh meu Deus, que sofrimento. Ai meu Deus do céu, fulano morreu disso. Ai meu Deus do céu, aconteceu aquilo. Não. Ele simplesmente viu naquela situação como eu posso ganhar algo nisso. Eles disseram, você não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, vai ter isso, aquilo, outro. Então tá bom. Ele foi lá e resolveu. E derrubou o gigante. Nós precisamos olhar essa situação que estamos vivendo e dizendo, vai ser parte do testemunho do que Deus tem para a minha vida. Eu serei conhecido por essa vitória que eu tenho hoje. Eu serei conhecido pela palavra do céu aberto, mas por isso que eu estou enfrentando agora, e eu venço porque eu sou mais que vencedor em toda qualquer situação. Nós temos que entender como a situação nos fará receber o grande milagre. Deus não nos leva para o deserto, mas se chegarmos ao deserto, Deus envia anjo para o deserto. Jesus foi suprido no meio do deserto pelos anjos de Deus, porque ele resistiu tudo dizendo, está escrito. O que está escrito ao seu respeito? Se você está doente, o que a Bíblia fala a respeito de sua saúde? Diz que certamente Jesus já tomou sobre si suas dores e enfermidades. A Bíblia fala que nós tivemos nossos pecados perdoados. Por que a gente fica se remoendo? Em 1977 eu comi o pão de queijo do meu irmão. Por que a gente fica lembrando das coisas? Por que a gente fica remoendo a fatura que já foi paga? Nós não podemos aceitar ser cobrados duas vezes. Não se paga uma fatura duas vezes, Cristo Jesus já pagou. Eu já recebi o perdão, eu já me arrependi, eu tenho acesso à mais alta santíssimo ou santíssima ou qualquer lugar que você possa imaginar. Porque se Cristo nos perdoou e eu aceitei esse perdão pedindo perdão a Ele, acabou. Como é que diz em francês? C'est fini. Está feito. Alguém pode dizer amém? Eu lembrei que no sertão a gente falava Zé fini. É francês do sertão. Então, as melhores oportunidades de Deus, às vezes, não chegarão embrulhadas num papel de presente. Temos que olhar que a situação não define a nossa fé. Mas a nossa fé enfrenta a situação. E aí, para chegar na galeria da fé, nós temos que enfrentar algo. Nós temos que vencer cada situação, sem desistir. Eu esperava que vocês iam estar mais animados. Vocês não estão animados, não? Eu não queria dizer isso não, mas quando eu prego em Belo Horizonte, o povo é mais animado. Eu não permitiria dizerem isso na minha frente, sem dar um grito e dizer, não, nós somos... Eu reagiria. Quem está recebendo algo do Senhor aqui? Aí está melhorando. Pregador tem um monte de coisa, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Se você quiser, anuncie. É porque hoje eu estou mais calminho. Se você já viram algum vídeo meu, eu sou mais animado. Mas hoje eu estou querendo trazer um ensinamento, porque eu não sei quando eu volto aqui, eu quero te dar a forma de pescar, não te dar peixe. Então, milagres vão começar acontecendo assim, muitos. Se você puder, anote essa frase aí de um tal de JC. Não é Jesus Cristo, é Jânio César. O sucesso sempre chega na hora em que enfrentamos o risco de fracassar. O sucesso sempre chega na hora que enfrentamos o risco de fracassar. Em Cristo Jesus sempre haverá uma saída. Nele, isso aqui já são outra coisa, a frase é, o sucesso sempre chega o sucesso sempre chega na hora que enfrentamos o risco de fracassar. Então eu estou lendo algo para vocês aqui agora. Em Cristo Jesus sempre haverá uma saída. Nele, até a morte é recompensada. Uau! Temos que entender que em meio à crise, o nosso inimigo vai nos tentar em algumas coisas. A primeira coisa que ele vai tentar, quando Jesus chegou no monte da tentação, foi sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele era. Vocês lembram que Jesus saiu do batismo? O que foi que os céus se abriram e a voz falou? Alguém pode repetir? Deus falou que ele era o quê? A Bíblia fala no próximo capítulo de Mateus, capítulo 4, versículo 3. Eu vou pregar pouquinho, eu não passo da meia-noite hoje. Não. Eu sei que as pessoas têm os trabalhos deles, eu não vou até mais de 11h30, não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 3, que a primeira coisa que o diabo falou com Jesus saiu, você já imaginou? Igual a mim, quando eu saí daquele culto. Jesus cheio do Espírito. Jesus lá, a pombinha veio sobre ele. A voz falou do alto. Os céus abertos. Uau! Chega o diabo, a próxima situação de Jesus.
O diabo chega e diz assim para ele, depois dele fazer um grande jejum, não é? Ainda bem que Deus chamou o Luciano Subirá para falar sobre jejum, não eu. Mateus 4, versículo 3, depois de 40 dias de jejum, Jesus está com fome. A primeira coisa que o tentador vai dizer para ele é, então o tentador aproximando lhe diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Preste atenção. Deus falou que era o quê? Filho de Deus. Deus comprovou para todo mundo ouvir. E agora, na necessidade e na fraqueza de Jesus, porque ele não comeu por 40 dias, o diabo diz assim, se tu és filho de Deus, o diabo vai dizer para você que a oração de cura não fez efeito na sua vida. Ele vai dizer se você é curado porque está sentindo dor. Ele vai dizer se você é próspero porque está devendo. Ele vai dizer se você é filho de Deus porque você comete esse tipo de erro. Ele vai dizer que você não tem condições disso e daquilo outro, e vai tentar mostrar para você que ele está certo. Porque ele vai tentar na sua identidade. Ele vai tentar mostrar para você que você não é aquilo que a palavra de Deus declara. Então você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Então você tem que entender algo. Não é o que a situação e o tentador está dizendo, mas é o que Deus disse. E Jesus não falou, porque no Instagram eu vi o pregador dizendo, foguete não tem ré. Não, Jesus falou, está escrito. Está escrito. Você precisa ter um está escrito para cada situação da sua vida. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós temos que confrontar o tentador com aquilo que está escrito. Eu lembro quando fui fazer, esse aqui, eu não gosto de contar muito esse testemunho, mas a primeira vez que eu fui fazer o meu visto, vocês já ouviram falar de um homem chamado Reinhard Bonnke, um evangelista mundial, famoso? O maior milagre não era ter o visto para ir nos Estados Unidos encontrar com ele. Era ele mandar uma mensagem para mim, dizendo que me escolheu, no meio de milhares de evangelistas, para passar 2 dias com ele nos Estados Unidos. Isso lá atrás, 1900 Jesus era menino. Eu lá em Pernambuco, fui fazer meu visto. O homem falou, Jane, eu quero você vir aqui, eu quero estar com você. Falei, caraca, o cara que eu assisto os vídeos da África, milhões de pessoas, mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu tenho que ir para os Estados Unidos encontrar com ele. Aí eu fiz, peguei a carta dele, fui fazer o meu visto. Meu visto foi negado em 2 minutos. Eu tinha uma palavra. Um homem de Deus vai mandar uma mensagem para você. Você vai passar uma pequena temporada com ele e vai ser outra pessoa. Alguém chegou e falou isso para mim. Na hora que o camarada disse, está negado, eu disse, não, está não. Eu disse para o cara, está não. Não, eu tenho uma promessa de Deus. E ele falou, então boa sorte. Mas seu visto está negado, me deu o passaporte de volta. Eu disse, não, isso aqui é uma missão de Deus e tudo e tal. Não, mas eu não posso, me deu o passaporte de volta. Sabe o que eu fiz? Eu voltei para casa, eu lembro que, eu me tremendo, eu peguei o táxi, na hora que eu peguei o taxista chegou assim, e aí, aprovaram o seu visto? Eu falei, aprovaram, mas eles ainda não sabem. E isso era em Pernambuco, o taxista falou assim para mim, tem desse tipo de visto agora? Eu falei, tem. E aí eu fui para casa. Cheguei em casa, todo me tremendo, aquela ansiedade, aquela coisa tudinha, eu fui tomar um banho. Na hora que eu estou tomando um banho, eu só ouvi aquilo, tá vendo? Você não vai. Na mesma hora eu falei, está escrito em Apocalipse, diabo, que você vai ser lançado num fogo de lago, de fogo e de enxofre. E a palavra diz que as nações me pertencem. Então, eu aprendi desde muito cedo, diabo, escute isso. Quem tem uma missão e é um missionário de Deus, não existem fronteiras fechadas. Eu entro até sem visto. Ilegalmente. Agora, tire-se daqui porque está escrito. E comecei, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mandei a mensagem para os Estados Unidos, negaram o visto, nós não temos que fazer você, eu não tenho o que fazer, O que você vai fazer? Eu falei, vou fazer outra entrevista. Não, mas não faça isso. Eu falei, vou. Mas por que você vai fazer? Porque eu tenho uma palavra. Está escrito. Pede-me e darei as nações. Eu não queria nada com os Estados Unidos, eu queria encontrar o homem. Um mês depois eu estava na entrevista de novo. Quando eu chego lá, vai passar quanto tempo? Eu falei, 1 semana. Já viajou para alguns lugares? Sabe o que Deus falou comigo quando foi negado?
faça uma viagem, vá para vários países. Em um mês, eu fui para vários países na América Latina e carimbei meu passaporte todinho. Eu falei, sim, aqui. A mulher, uau, você viaja muito, você é um missionário, né? Ok, bem-vindo aos Estados Unidos, seu visto está aprovado. E eu nunca imaginei, hoje eu moro lá. Não é interessante? Mas se eu tivesse dito, mas Deus, estava eu até agora remoendo, mas Deus, quando Deus tem uma promessa para você e você crê nela, não existe mais impossibilidades. Impossibilidades é quando você não tem uma promessa. Tudo é impossível porque você nunca tentou. Mas quando você recebe a palavra de Deus, está escrito, diga comigo, está escrito. Está escrito. Aí a Bíblia diz que ele diz assim, se tu és, diga comigo, identidade, filiação. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, então eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Só que ele fala assim, transforma essas pedras em pães. Jesus precisava de quê? Jesus ia ser tentado em quê naquela hora, 40 dias sem comer? Comida. Você já foi no Monte da Tentação em Israel? Já viu as pedrinhas que tem lá? Parece pão. Ele trabalha na sua imaginação, na sua necessidade. Ele vai começar a mostrar para você que fazer aquilo que ele está dizendo, não o que a Bíblia diz ao seu respeito, por causa de sua necessidade, é legal. Ele vai fazer com que você quebre os princípios divinos para saciar sua vontade, para que você desista. Ele vai fazer com que você seja igual o Tony Holmes do Antigo Testamento, o cabeludinho, Esaú. Ele vai mostrar que sua necessidade, sua fome, vale mais a pena do que ter o direito de ser chamado do Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mudar para Deus, Abraão, de Isaque e Jacó. Ele vai querer tirar você da história que você estava programado para ser. Mas se você disser, está escrito, você nunca vai vender, nunca vai trocar a sua necessidade por aquilo que Deus tem para você. Você vai resistir ao pecado, você vai resistir à situação, você vai resistir à situação, você vai vencer em toda e qualquer situação. Então, necessidade, transforma essas pedras em pães. Versículo 5 e 6. Ele vai testar a sua paciência. Olha o que diz aqui. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se tu és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos. Ele vai começar a mostrar a você partes da Bíblia que concordam com seu erro, com suas desistências, para que você se revolte contra Deus e se atire no chão, como ele está dizendo. E Jesus respondeu, está escrito. A nossa paciência, Deus, está demorando demais. Aí a gente fica com raiva de Deus. Aí a gente quer brigar com Deus, porque Jacó brigou com o anjo, eu vou brigar com Deus a noite toda. Não brigo com o meu melhor amigo. Eu vou passar a noite toda buscando a direção dele. O que eu posso fazer, Senhor? Como eu posso ajustar o curso daquilo que o Senhor tem para a minha vida? Eu não estou entendendo. Brigar com Deus, por quê? Por aquele que entregou o seu próprio filho? Não peguemos as coisas do Antigo Testamento para fazer uma doutrina para os dias de hoje, para brigar com o anjo e não deixar subir. Deu uma música, né? Ok, diga comigo, eu sou paciente. É um dos frutos do Espírito. Eu não vou me revoltar contra Deus porque algo aconteceu ruim próximo de mim. Tem pessoas que desistem da fé porque recebeu uma promessa de Deus e algo ruim aconteceu. Tem pessoas que saem da igreja por causa disso. Não, eu acho que eu estou pregando, era para estar pregando nos Estados Unidos, para o pessoal de lá. Eu acho que aqui no Brasil nunca aconteceu isso, não? Sim ou não? Não desista do que Deus falou com você. Não desista porque a vitória é sua. Você é declarado vitorioso sem ter vitória antes. Você declara justiça de Deus quando você ainda era pecado. Só porque você aceitou Jesus. Você é justificado, não pelo que você faz. Você é vitorioso, não pela vitória que você teve. É tudo nele. Tudo através dele. Nele eu sou vitorioso, nele eu sou justificado, nele eu sou curado. O que é que eu tenho que fazer? Eu não aceito essa situação, eu rejeito ela e eu quero viver o que está escrito ao meu respeito. Alguém pode dizer amém? Amém. Último ponto, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, porque vocês achavam que eu não ia terminar nunca. Obrigado, pastor, obrigado pessoal. Depois a gente acerta o combinado. Quarto ponto,
Ele vai tentar mostrar para você que você tem que abrir mão do direito legal da sua posição no reino, para que você seja achado em qualquer posição. Capítulo 4, versículo 8 de Mateus diz assim: levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Preste atenção, o diabo vai mostrar um caminho com cara de mais leve, com cara de menos sofrimento. E principalmente nós que acreditamos que o sofrimento não é Deus que lhe coloca no sofrimento. Mas nós devemos não esquecer que sofrimentos existem na vida. E que se Ele vier, somos mais que vencedores. Jesus venceu o mundo, nós vencemos. É só entender que o sofrimento não foi Deus que te deu. Mas você tem que entender que o sofrimento vem para todo mundo. Eu vou pregar outra mensagem que eu acho que essa não deu muito certo. O que eu estou dizendo para você é: não há sofrimento, não há dor, não há enfermidade, não há nada que Deus não possa mudar hoje. Quem sabe que os céus continuam abertos? Deus enviou o seu Filho amado, e Ele disse: está escrito. E o que eu vou dizer hoje se eu tenho dores? E o que eu vou dizer hoje se eu tenho enfermidade? E o que eu vou dizer hoje se eu tenho algo para alcançar um milagre? Ei, diabo, está escrito. Ei, diabo, eu não aceito sua sugestão. Eu não abro mão do meu direito de reinar em vida. Eu nasci para reinar. Não importa o quanto você tenta me colocar no meio do nada, eu continuo sendo rei. Quando chegaram no livro do Pequeno Príncipe e falaram assim: olha, pragueje, fala as coisas erradas. Ele disse: nasci para ser príncipe, não para praguejar. Você não precisa mudar sua linguagem por causa da situação. Você tem que continuar falando aquilo que Deus fala ao seu respeito, independente da sua dor, independente do seu sofrimento. Eu me lembro como hoje, no sertão de Pernambuco, com as mãos levantadas e dizendo: eu vou pregar o Evangelho. As multidões virão para ouvir as minhas pregações. Eu verei grandes milagres. Eu verei pessoas ressuscitando. Eu dizia essas coisas. E o povo dizia assim: é o doidinho. E eu não sou vingativo, claro que eu não sou. Mas voltar em alguns lugares, algumas conferências, esses povos aí se estapearem porque não tem mais vaga para entrar, dizendo: eu quero vê-lo. Parece José, né? Mas vamos fazer a mesma coisa que José. Não foram eles. Foi o próprio Deus que me trouxe a esse lugar. Você vai ser exaltado naquilo que Deus colocou você. Pela sua fidelidade, por aquilo que você aceita da palavra e que você rejeita desse mundo. Nós não somos desse mundo. Então diga comigo: está escrito. Está escrito. Por favor, fiquemos de pé. Eu quero orar por pessoas agora que precisam de um milagre, não necessariamente físico. Se você precisa de cura, de milagre, você vai vir aqui à frente. Você é o primeiro que eu quero orar. Mas não necessariamente só cura. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa até mesmo do pão que você precisa, se você está com dificuldades em alguma situação da sua vida, familiar, o que é que seja, sai do seu lugar, vem aqui à frente, rápido agora. Quando a gente quer aceitar o que o diabo está dizendo, nós estamos dizendo: Jesus, não vale a pena te seguir. Agora, quando nós entendemos que Cristo já pagou e nos dá o direito, não é porque merecemos, é porque Ele pagou. Nós estamos honrando a pessoa de Jesus quando nós dizemos: eu rejeito essa situação e acredito na palavra de Deus e aceito o que Deus está falando para mim. Nós estamos honrando a Deus. Nós estamos dizendo: valeu a pena o teu sacrifício, valeu a pena a tua morte, valeu a pena o Senhor sofrer a minha enfermidade. Olha o milagre que eu estou recebendo. É isso que acontece. Cristo já levou o nosso câncer, Cristo já levou toda a dor, Cristo já levou toda a enfermidade, mas o diabo vai dizer: se tu és filho de Deus, se é curado, por que você está com essa enfermidade? Cabe a você acreditar no diabo ou em Deus. O primeiro Adão acreditou na serpente, e olha o que aconteceu. Mas o último Adão, Jesus Cristo de Nazaré, vem nos dizer que a serpente é mentirosa, e que nós podemos dizer: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Agora eu vou orar por você. Onde você quer que Jesus toque, coloque suas próprias mãos. Se nós temos aqui conselheiros ou as pessoas que têm a liberação da igreja, a nossa equipe, que pode estar no meio do povo me ajudando aqui, conselheiros, como é que chama?
diaconia, vocês que trabalham nessa coisa do culto, por favor, se põe no meio do povo. Se põe no meio do povo, vamos servir o povo hoje. E Jesus vai tocar em nosso corpo. O Evangelho é o poder de Deus, vocês lembram disso? Aleluia! Uau! O Senhor está fazendo coisas agora. Eu ainda nem orei. Só porque você aceitou o que está escrito ao seu respeito. Você rejeitou a enfermidade porque você é curado na cruz do Calvário. Meu Deus do céu. Bem suave, nós vamos fazer uma oração, mas antes eu quero saber de algo aqui. Quem estava com problema de ligamento aqui já foi curado? Ligamento. Só levanta a mão para a gente ver que Jesus já está te curando. O meu ligamento estava isso, aquilo, outro, não tá... Olha lá atrás. Você já foi curado? Era onde? Do dedo? Eu não estou ouvindo quem está falando. Tornozelo. Já está melhor aí? Uau! Quem mais já foi curado de alguma outra coisa aqui agora? Olha, eu vim aqui para frente, rejeitando a situação, eu já estou curado, a dor estava assim. Levanta a mão, eu vou orar, gente, ainda, calma. Quem veio aqui para frente e disse, olha, a dor já foi embora, alguma coisa já aconteceu, levanta a mão assim para eu ver assim, que veio aqui para frente. Olha lá, mais outra pessoa ali, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa ali. Gente, as pessoas sendo curadas, gente. Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Levanta a mão para eu ver, dá um tchauzinho para mim. Olha lá, as pessoas que foram curadas já. Vamos orar agora? Coloque a mão onde Jesus tem que tocar em você. Eu vou fazer uma oração simples. Depois dessa oração, você vai ter que agir em fé. Colocar sua fé em ação. Se, por exemplo, seu joelho estava ruim para dobrar, você vai colocar sua fé em ação e dobrar seu joelho. Se você não estava conseguindo enxergar, você vai abrir os seus olhos e contar os seus dedos. Se você tinha um caroço, você vai procurar ele. Se você não podia dobrar por causa da coluna, você vai se abaixar e dobrar. Nas nossas cruzadas, a gente não coloca a mão em quase ninguém. As pessoas recebem no meio do povo. Mas porque o pregador é muito santo? Não, porque Jesus está no meio de 2 ou 3 que se reúnem no meio dele, no nome dele. Muitas das nossas cruzadas, as pessoas veem o próprio Jesus tocando nelas. O poder do Espírito sobre elas. Agora na autoridade de embaixador. Senhor Jesus, Tua palavra é a verdade. Está escrito, Senhor, que a cura vem de Ti. Está escrito que o Senhor é um bom pagador. Está escrito que o Senhor é bom. Que o Senhor quer se manifestar em nosso meio. Nenhuma provação, nenhuma situação define a nossa saúde e a nossa situação. Mas, Senhor, nós Te damos graças. Pai, na autoridade de embaixador, eu sou o Teu embaixador aqui na terra. Eu tenho o direito de liberar isso. Na autoridade de embaixador, todo espírito de enfermidade desaparecendo agora. Toda dor na coluna sumindo agora. Na autoridade de embaixador, eu dou uma ordem, espírito de cegueira desaparece agora. Problemas visuais sendo curados agora em nome de Jesus. Catarata retrocedendo agora. Glaucoma retrocedendo agora. Onde você estiver aqui dentro ou vendo pela internet, seja curado agora. Todo espírito de surdez, ei, você sabe quem eu sou, você nunca me venceu. Na autoridade de embaixador, ouvido surdo, abrindo, toda perca auditiva desaparecendo, agora no meu comando, em nome de Jesus. Toda junta, todo osso, todo ligamento sendo reconstruído agora. Todo osso sendo reconstruído agora. Seu coração batendo no ritmo certo agora. O seu corpo sendo restaurado agora. Nenhuma dor. Eu exijo nenhuma dor estando nesse lugar. Não exijo nada do Senhor, mas eu exijo da situação, em Teu nome, Jesus. Na autoridade de embaixador, seja curado. Seja curado, seja curado. Qualquer nome que seja a sua doença, recebe o toque de Jesus agora. Recebe o toque de Jesus agora. Recebe o toque no seu pâncreas. Seja curado da diabetes, seja curado agora da dor. Seja curado de todo tipo de enfermidade. Na autoridade de embaixador, agora. Recebe. Agora levante suas mãos e diga obrigado, Jesus, porque o Senhor me tocou, e o Evangelho é o poder que tocou no meu corpo. Eu agora estou com poder, entrou no meu corpo, eu agora posso testemunhar, pois eu sou curado, porque Jesus me curou.
Agora, não perde tempo. Agora faz o que você não podia. Se você não podia abaixar, abaixa aí agora. Se não podia fechar a mão, mexe os dedos. Faz o que não podia. Ah, eu não estava enxergando, abre os olhos, começa a enxergar agora. Ah, eu não estava ouvindo, estala os dedos agora. Vamos lá. Cadê sua fé? Coloca a sua fé em ação. Agora é o momento de você mostrar e dar o seu testemunho. Veja aí, o meu joelho não dobrava, minha coluna não dobrava. Eu tinha um osso assim, eu não tinha um osso. Procura, Deus está criando, está colocando algo no seu lugar. Deus está fazendo milagre no seu corpo agora. Deus está restaurando. Refaça os seus exames. Faça tudo de novo. Deus está trabalhando em seu corpo a partir de agora. Algo está acontecendo. O fogo do Espírito está queimando, está tirando tudo. Ei! Os céus continuam abertos. E o Senhor está dizendo: estes são meus filhos amados. Uau! Bem suave. Você já fez o que não podia? Você vai ter que botar a sua fé em ação. Eu não posso fazer por você. A fé é sua. Quem aqui estava com problema nos joelhos agora e já foi curado? Já foi curada? Quanto tempo nos joelhos? Mais de mês. Você é mineira de verdade? Você falou, mais de mês? Vamos lá, mexe os joelhos aí pra gente ver. Uau, mais de mês curado no joelho. Quem mais foi curado? O que é que ela tinha? O que é isso? A bota ortopédica? Traz ela aqui. Uau! Alguém grite aleluia! Eu não sei o que está acontecendo, eu estou perguntando. Tem alguém que tinha problema auditivo, está ouvindo melhor? Levanta a mão para a gente ver. Você está ouvindo melhor? Está mesmo? Então tira esses negócios aí, rapaz. Como é o seu nome? Robson, escutando agora perfeitamente em nome de Jesus. Robson, sobe aqui. Sobe ali. Talvez Deus tocou nos teus olhos. A gente não tem como pegar todos os testemunhos. Vocês vão dar os testemunhos na igreja. Às vezes Deus tirou o caroço. Às vezes você passou a mão ali, na mama, que você sabia que tinha um caroço, desapareceu. Às vezes você era estéril, não tinha como ter filhos. Nós tivemos uma conferência uma vez, que eu estava com a Fernanda Brum pregando, nós oramos por cerca de 30 mulheres. No outro ano, 21 estavam com os filhos no colo ou no ventre. Chega com esperança. Você vai ser chamada mãe de nações, pai de nações. O que é que Deus fez em você? Eu não tenho como pegar todos os testemunhos, vou pegar alguns testemunhos chaves para você ver o que acontece. Mas vamos fazer assim então. Quem foi curado de alguma coisa agora? Você percebe o seu corpo. Eu fui curado, eu tinha uma dor, eu não podia fazer isso, mas eu agora estou curado, estou no processo de cura. Algo aconteceu no meu corpo. Dentro aqui, se você foi curado de alguma coisa, dá um tchau assim, quem já foi curado, faz assim. Pastor, está vendo isso, pastor? Cadê o pastor? Olha isso, vai, mais alto. Quantas pessoas curadas aí, Dezenas de pessoas, sem grito. Uau! Só pela sua fé. Cadê? É a senhora que estava com isso aqui? A senhora tinha o quê? Uma fratura? Eu tive uma tendinite que piorou, eu fiz 1 mês de fisioterapia e do nada os médicos não sabem explicar, eu tive uma fratura no pé. Nesse aqui? É, nesse pé. Aí tinha que usar essa botinha? Isso. Eu tenho... Quanto tempo eles falaram? Por 8 semanas. Quanto tempo você está usando? Eu estou usando há 3 semanas a bota. É. E se não melhorasse, eu ia ter que operar, colocar uma placa e 2 pinos. E aí ontem eu estava na mesa e essa semana eu tenho recebido muito isso no meu coração, que hoje eu ia ser curada. E eu disse ontem para as pessoas que estavam na mesa, eu falei, amanhã vocês vão me ver andar sem essa bota. Uau! Então, levanta a botinha e anda para a gente ver aqui. Vai. Levanta, anda. Em nome de Jesus. Uau! Jesus Cristo está vivo! Aleluia! Como é o seu nome? Renata, Deus te abençoe. Eu declaro totalmente sobre a sua vida os milagres do Senhor. Coisas novas chegando, em nome de Jesus. Depois a igreja vai pegar o testemunho completo. Por favor, venha cá. Você disse o seu nome, como é seu nome mesmo? Robson. Então você está me ouvindo, né, Robson? Robson, quem conhece o Robson aí? Cadê o aparelho, Robson? Você entregou o pessoal, está aqui? Esses aparelhos são caros. É para ajudar na audição, né? Você usa desde quando? Desde 5 anos de idade. Uau, desde 5 anos. Eu estou pegando o testemunho dele, mas
dezenas de pessoas levantaram aqui a mão, quanto tempo você estava sofrendo? E assim, 5 minutos Deus já fez um milagre na sua vida, só porque você aceitou aquilo que Cristo faz a seu favor, que falou a seu favor. Então, Robson, a gente vai ter que fazer um teste, porque o povo vai que tem gente do UOL aí, e vai dizer que a gente está inventando. Vamos fazer um teste? Pastor Ivan, por favor. Você vai fechar aquele outro ouvido assim, bem, fechar bem, certo? Esse aqui você deixa aberto. Era esse que você usa? Eram os dois? Sim, porque um aparelho está em manutenção. E... Até o lucro de não precisar mais do aparelho, o homem teve. Então vamos fazer o teste agora com os dois ouvidos. Você vai ter que fechar os olhos para você não ler o que eu estou falando. Sim, desde criança eu aprendi a desenvolver leitura labial. Agora você vai ter que ouvir. Fecha os olhos. Robson, seu sobrenome qual? Fecha os olhos. Qual é seu sobrenome, Robson? Mais ou menos. Robson de que é o seu nome? Mais ou menos. Robson, você consegue me ouvir? Como é o seu nome completo? Pode falar. Sim. Como é o seu nome completo? Sim. Fale o seu nome completo. Você está me ouvindo? Sim. Então repete comigo. Robson. Robson. Então tá ok. Qual é o seu sobrenome? Silbernágio. Ok. Olha isso. Eu vou fazer a pergunta que vai chocar todo mundo. Flamengo ou Galo? Flamengo? Qual dos dois? Sim. Você está me ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos? Isso. Espera aí. Vamos melhorar aqui. É para mim. Está ouvindo, está entrando som, mas ainda não está definindo bem. É isso? Na autoridade embaixador, ouvidos surdos abrindo totalmente. Estende as mãos para cá. Começou a abrir desde os 5 anos. Você já viu que coisas ele escuta, coisas ele não escuta. Na autoridade embaixador, ouvidos surdos abrindo totalmente. Espírito de surdez desaparece agora. Seja reconstruído seus tímpanos e tudo que você perdeu. Na autoridade embaixador Robson, Jesus Cristo da saúde, ouvidos surdos, abram! Robson, repete comigo, diz assim, aleluia. Aleluia. 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Robson, está abrindo mais? Está ouvindo melhor? Eu só tenho 40% total da audição. E agora você está ouvindo melhor? Sim, bem um pouco mais. Então um pouco mais. Vamos fazer um teste então agora. Tá? Todo mundo, quando eu disser 3, bate palma mais forte possível. 1, 2, 3, vai! Tá bom? Deus te abençoe, eu declaro totalmente no seu corpo. Já deu uma melhorada melhor. Deus te abençoe. O que foi que ela recebeu? Tá, ok. Quem aqui precisa de um milagre em todas as áreas da sua vida, que não seja somente cura? Ok? Levante as suas mãos, todos vocês. Se você tem alguém que está representando hoje, vamos orar para que Deus faça um milagre na sua vida e na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. O poder do Teu Espírito Santo que já fez aqui, Senhor, um monte de gente ser curada. Testemunhos que chegarão. Pessoas que manifestarão a cura ao decorrer do tempo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio, pela sua vontade e pelo seu poder. Obrigado porque o Senhor está nos tocando. Mas agora eu oro por toda a situação, Senhor. Empresários que estão enfrentando situações difíceis, donas de casas que estão enfrentando situações com seus filhos, com seus maridos. Pai, eu oro para que qualquer situação aqui no meio, que precisa de um milagre, o Senhor é a resposta. O Senhor é aquele que traz a resposta. O Senhor é aquele que mostra depois, Senhor, daquilo que o diabo tentou fazer, mas que mostra a provisão através dos teus anjos, como os anjos vieram servir a Jesus. Pai, em nome de Jesus, é real o que nós cremos. Eu declaro milagres financeiros, eu declaro empregos, eu declaro portas abertas, eu declaro, Senhor, as condições chegando para que aquilo que os nossos irmãos estão crendo, aconteçam em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo chegue na vida deles de forma poderosa. Pai, ligações chegando, contatos chegando, coisas inesperadas chegando. Na autoridade de embaixador, eu declaro, Senhor, os céus continuam abertos.
E o Senhor já confirmou dizendo: esta é meu filho e minha filha amada. Na autoridade de embaixador, eu digo sim e concordo com a oração de cada um. E cada um levanta sua mão e diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quantos creem que receberam? Esteja preparado para essa semana. Esteja preparado para o que está acontecendo. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei quem aqui entrou nesse lugar. Eu não sei quem aqui veio nesse lugar e nunca entregou sua vida a Jesus. Veja, Jesus curando pessoas. Jesus fazendo milagres. Palavra de encorajamento. Não de tristeza, não de sofrimento. Isso é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você entrou aqui meio sem esperança em religião. Talvez você não estava acreditando nas coisas que acontecessem. Mas você veio hoje, alguém te chamou. Talvez um familiar, um amigo. Vamos, você vai ouvir algo que vai transformar a sua vida. Eu acredito que se você deixou essa palavra entrar no seu coração, através do testemunho de Jesus Cristo de Nazaré, e tudo que Ele continua fazendo até hoje, você não pode sair daqui sem dizer sim para Jesus. Se você nunca publicamente veio a uma igreja e quis honrar Jesus dizendo: eu quero aceitar Jesus, aquele que morreu pelos meus pecados, que se fez pecado no meu lugar, porque todos nós pecamos, todos nós precisamos de um Salvador. Não há ninguém tão bom que possa salvar a si mesmo. Todos nós precisamos de um Salvador. Entre Deus e os homens, o próprio Deus se fez homem em Jesus para dizer e estender suas mãos, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Às vezes você é muito novo e diz: eu não quero uma religião. Eu também era muito novo. E quando eu recebi Jesus, eu disse: por que eu não fiz isso antes? Às vezes você diz: eu já estou muito velho. Por que eu preciso de uma nova religião? Você não precisa de uma nova religião, você precisa de Jesus. Eu sou uma pessoa boa, você precisa de Jesus. Eu sou tão mau, você precisa de Jesus. O pregador precisa de Jesus, todos nós precisamos de Jesus. Então, nesse momento, eu quero orar por você, que você percebe no seu coração, analise o seu coração agora. Eu preciso de saída, eu não sei para onde eu vou se eu morrer hoje. Mas eu ouvi isso, e isso me traz expectativa, esperança. Então eu quero dizer algo para você hoje. Diga sim para Jesus. Não saia daqui, porque amanhã pode ser muito tarde. Mas hoje você pode entregar sua vida a Jesus e Ele transformar. Ele vai purificar todos os seus pecados. Ele vai te dar uma nova chance e colocar você na primeira classe de Jesus. Se você é a pessoa que Deus me enviou de tão longe para trazer essa mensagem, e que você diz assim: eu quero ter certeza da minha salvação. Eu nunca disse publicamente: Jesus salva a minha alma. Todos fizeram isso aqui. Você não pode ficar envergonhado, porque todos nós aqui sabemos como se faz isso. Onde você estiver, se o seu coração está queimando, está ardendo, a Bíblia diz que quando o coração arde e queima, é porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Se o seu coração está ardendo e dizendo: eu preciso fazer isso que esse pastor está falando, eu quero orar por você agora, onde você estiver, e que quer dizer sim para Jesus, para receber o perdão dos pecados, e para ter a vida eterna, certeza que um dia você vai para o céu com Jesus. Eu quero orar por você. Onde você está, levanta a mão assim, eu vou orar por você. Levante a sua mão, isso, estou vendo sua mão, estou vendo sua mão, estou vendo sua mão, estou vendo sua mão, estou vendo sua mão. Vamos fazer assim, eu quero que abra um corredor aqui, nessa parte. Você que levantou a mão, vem aqui que eu quero abençoar você e sua família. Gente, não volta para o seu lugar ainda não, só abre o corredor, vem aqui, vem. Nesse momento, eu ouvi tua voz, eu ouvi o teu chamado, e eu disse sim. Eu reconheço que Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, morreu no meu lugar, tomou os meus pecados e ressuscitou. O Senhor está vivo. E agora, publicamente, eu confesso, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Enche o meu coração, Jesus, de alegria, de paz e de amor. Agora eu sou salvo. Jesus salvou a minha alma. Eu sou perdoado.
Eu não vou mais para o inferno. Diga obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir? Começa a louvar. Quando chegar lá na rua, quando chegar perto dos seus vizinhos, conta o que aconteceu na sua vida. Traz ele no próximo culto. Mostra que é maravilhoso servir a Jesus. Dê o seu testemunho e nós vamos ter essa igreja ainda mais cheia. Dê um glória a Deus. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor.